Quem sabe um pouco do outro mundo, para onde vai, não tem medo da partida, não tem medo da morte. Mas tem pessoas que não sabem nada. E o que nós estamos todos os dias fazendo? Estamos melhorando a nossa vida espiritual, estamos sendo melhor a cada dia, porque sabemos que devemos ser melhor, porque nós precisamos partir para um lugar melhor. Então, quando a pessoa sabe desse lugar e ela sabe, tem uma ideia mais ou menos, quando chegar no momento dela, ela não vai entrar em pânico. E hoje me chamou a atenção, que eu já falei um tempo atrás, porque eu estava fazendo um trabalho terapêutico com uma jovem, que ela era muito ligada ao avô dela. E quando ele morreu, ela ficou tendo muito problema de cabeça, né? Ela ficou com muito problema, porque ele ainda estava muito ligado a ela, mesmo depois de ter morrido. E olhando sobre isso, Deus me deu algo que eu vou trazer aqui para os irmãos, essa introdução, para depois dar continuidade. Eu percebi que eu sempre tive algumas conversas com algumas pessoas que, por exemplo, a igreja acha que é demônio, outra igreja acha que quem morre não vai voltar, não volta nunca mais, né? E também eu fui visitar pessoas no hospital, já tinha morrido no hospital, e a pessoa comunicou comigo, mas o corpo estava morto já, o corpo. E eu chegar assim, eu ver que a pessoa falava no meu sentimento. Quando um anjo aparece até você, você não escuta a voz, ele olha nos seus olhos, você sente que ele está falando com você, e você nem vê a boca dele abrir. Se você já teve alguma visão com alguns anjos, você vai ver que você sente, ele está comunicando com você, mas ele nem abriu os lábios, mas você sabe, é o pensamento, a comunicação de pensamento, quando olha. Então, eu já fui, a irmã Nilda, uma escurinha que era obreira da nossa igreja no Rio, eu fui lá, ela já tinha morrido, e ela falou para mim, eu estou bem, pastor, ele falou, estou bem, pode ficar em paz, eu estou indo bem. Ela orava por muitas pessoas. Bom, o que acontece? Aí agora eu tive todo o entendimento, né? Quando a pessoa, o corpo morre, que o coração para, o cérebro também, o cordel ainda está ligado na alma, tá? E o que acontece? Mesmo ela ainda está ali no corpo, mesmo que o corpo morreu, então ela está escutando tudo que nós estamos falando, só que ela não pode tocar na gente, ela não pode se mover, ela não pode abrir os olhos e fechar, mas ela está vendo tudo que nós estamos conversando e falando. E quando alguém vai mexer no corpo, alguém vai fazer uma coisa, às vezes ela está até questionando, ué, por que estão fazendo isso comigo? Por que estão mexendo comigo? Por que eles estão fazendo isso comigo? E aí ela não tem ainda ideia que já morreu, porque a alma dela está vendo tudo que está acontecendo, porque ela demora 24 horas ali dentro do corpo ainda, depois que o coração para, depois que a mente para. Então às vezes ela fica questionando, e o que aconteceu com esse homem? Quando ele morreu, ele foi colocado no saco, e ele foi muito judiado. Então essas 24 horas ele ficou murmurando e reclamando, mas eu não estou escutando a murmuração dele, nem você está escutando a murmuração dele, nem as pessoas que estão do lado. E na cabeça dele ele não morreu ainda, porque ele está vendo tudo que está acontecendo do lado. Como eu e você já deve ter tido sonho, também você já deve ter visto, eu já vi o meu corpo no chão, e eu fico olhando para ele assim, isso que fica aqui, a minha alma sai um pouquinho do meu corpo, e eu fico olhando ele, só que meu corpo está vivo. Logo, quando eu acordo, eu desperto, eu estou dentro do meu corpo de novo, tá? Então, só que ele está vendo tudo que você está falando em volta, mas ele não tem os 5 sentidos para poder conversar com você, falar alguma coisa. Então alguns murmuram, alguns reclamam antes da partida, que ele está 24 horas e fica ali. E o que acontece? Quando essas pessoas, elas, depois de murmurar muito, ficam ali reclamando, alguns sabem que morreu, mas às vezes fica questionando por que foi enterrado assim, por que fulano está chorando, está vendo tudo, porque ele demora 24 horas ainda no corpo. E o tempo que fica aqui na terra são 3 semanas. E alguns resistem para passar para o outro lado, chega a ficar 49 dias. E essas 3 semanas que eles ficam, muitas das vezes, eles não querem aceitar
que já morreu. E às vezes vem na casa da pessoa, às vezes fica vendo como é que vai ficar os filhos, às vezes já fica vendo qual é o marido que vai ficar com a mulher, às vezes já fica vendo se os filhos vai ficar bem, se as contas estão pagas, às vezes senta no meio para ver televisão, às vezes fica ainda no quarto andando, às vezes fica na casa andando. E isso aconteceu com várias pessoas que quando eu contei isso, a irmã falou que o filho dela morreu e ela estava, ia tirar uma foto e ele apareceu no meio deles na sala. A irmã Neide. Por quê? Aí eu fui entender agora, porque tem esse tempo que eles ficam, tem uns não, o cristão ele já sabe que ele vai partir para o outro lugar, então às vezes ele não fica muito, mas tem aqueles que não tiveram conhecimento, consciência disso que morreu, eles ainda ficam ali querendo resolver coisas, querendo pagar a conta, querendo fazer, mas ele não pode se comunicar com a família, ele não consegue colocar a mão em um, colocar a mão em outro. Então esse prazo é 3 semanas, depois desses 49 dias, ele tem que ir. O que acontece? Existem milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de anjos para cada tipo de pessoas, para cada país, para cada tipo de reino, para cada tipo de denominação. Eles são de acordo mais ou menos com a pessoa. Ele vai vir para levar essa pessoa, convencer ela e ainda ensinar muitas coisas para ela para outro lugar que ela vai. Então eles vão chegar e vão pegar. Então eles ficam tentando convencer, mas às vezes essa pessoa não entende que ela já morreu. Por quê? Ela não sabe nada de Cristo, ela não sabe nada da outra vida, ela não sabe nada, ela só conheceu esse mundo. Então a alma dela ainda está pegada só às coisas desse mundo, só que ela não tem um corpo físico para desfrutar das coisas desse mundo. Então o cordel já foi solto, só que ela fica por ali andando, ela fica por ali uns tempos, e muitas das vezes aquela pessoa, que essa pessoa era mais ligada, começa a sentir, porque há uma energia, mesmo que não tem, que a pessoa não pode abraçar a outra, mas há uma energia que essa pessoa está mais ligada, ela começa a sentir. Por isso que as pessoas falam, fulano está por aqui, temos que acender umas velas para deixar ele em paz. O outro fala, tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Porque o tempo ainda fica às vezes. Então nós vemos aqui, irmãos, eu me interessei em falar desses assuntos, irmão, por quê? Porque aconteceu de quando a irmã morreu, nós já estamos enterrando. Aí a moça veio aqui, não, é porque ela foi lá em casa levando a rosa para mim. Como que ela foi lá levar? Eu sonhei que ela estava lá em casa levando uma rosa para mim. A irmã Maria Bispo já tinha morrido. Então isso aconteceu. Quando o meu pai estava em casa, meu pai entrou por aqui, falou uma opção de coisas comigo, né? E eu fui e falei para minha irmã. Aí a minha falou, aí Deus levou meu pai. Mas ele chegou aqui e falou, a aparência dele estava totalmente diferente. Mas por que ele entrou aqui e falou comigo? Eu vi ele claramente. Porque esse tempo que eu estou falando para os irmãos, são 3 semanas, fica 21 dias. Há algumas pessoas que vão logo, mas há pessoas que ficam 21 dias e alguns ficam resistindo muito ainda. Aí às vezes ficam 49 dias. Depois desse tempo ele não pode mais ficar. Os anjos vão chegar, não tem mais jeito, você tem que ir. Então, é por isso que nós vemos essas coisas e algumas pessoas falam assim, tá maluco, o outro viu o demônio, o outro viu aquilo, né? Então eu tive várias conversas com várias pessoas, e o que acontece? Essas pessoas, elas não estão aceitando ainda que já morreram, elas não estão aceitando, por isso elas continuam ali, e preocupadas com a família. Mas por que elas não estão aceitando? Porque elas não receberam essa comunhão que você tem com Deus, elas não conhecem a presença do Espírito Santo. Muitas delas não conhecem ainda, ou muitas delas vêm para a igreja, mas não botou o pé no reino para entender essa presença. Por isso elas ficam insistindo em ficar na terra, mas elas não têm mais o que fazer, porque elas não têm corpo. E o que acontece? Ela ainda fica querendo usar. Esses dias a menina veio aqui e falou, a sogra dela tinha morrido há pouco tempo, e ela veio que a sogra dela falou assim, deixa eu usar você ainda, porque ainda tenho coisa para fazer para meus netos. Ainda queria usar a pessoa. Tem gente que consegue escutar a pessoa. Eu ainda tenho coisa para fazer pelos meus netos, e queria usar ela ainda. Falou, não, eu sou nova, você quer me usar? Você quer entrar no meu corpo para me usar ainda? Não, os pensamentos desse avô, que era muito ligado, né? Estava ali grudado na neta, e ela já estava tendo depressão, ela já estava com todo problema psicológico, porque essas pessoas não aceitaram que elas têm que deixar o outro viver a vida, mas elas ainda estão interferindo na vida do outro.
E muitas das vezes as pessoas começam a repreender demônios, demônio, repreende esse capeta, e a alma da pessoa que ainda não aceitou que ela já morreu. Porque ela tem esse tempo de 49 dias, que ela ainda fica ali resistindo. E às vezes fica ali grudado em um, grudado em outro. E às vezes a televisão mostra as coisas de uma maneira. Eu era criança, eu não sei se os irmãos viram uma novela que passava um tempo atrás, Dona Flor e seus 2 maridos. Quem lembra? Então, o marido estava do lado e o cara que morreu estava do lado da cama. Quem lembra dessa novela, os irmãos? Lembra? A irmã ali lembra. Isso é muito real, mas pra gente era palhaçada, era divertimento, era coisa de louco, né? Alguns acreditavam, outros não, mas isso é verdade. Dona Flor e seus 2 maridos. Um era o vivo e o outro tinha morrido, mas a alma dele estava ali. Por quê? Ele não queria largar a casa ainda, não queria largar aquilo, não queria deixar. Ele não se convencia que ele estava partindo para outra vida. Por quê? Porque ele não conheceu parte do outro mundo como nós estamos conhecendo. Como nós começamos a conhecer o Reino de Deus? Nós já sentimos a presença, nós já sentimos a glória de Deus, nós não ficamos pegados com carne ou com coisa material, nós não ficamos pegados com pessoas, sabemos que um dia a outra vai. Olha, irmã mesmo, ela ficou um tempo, parecia que era um pedaço de carne, que até para dissolver aquilo, né? Com o seu João partiu dela, demorou para aquilo, né, irmã? Porque ela é corpo dele. Então, até desligar. O Michael, por exemplo, Michael cortou a perna, mas ele ficou sentindo dor de uma perna que não tinha. Então, o cara pode ficar vendo a pessoa do lado que não tem, mas fica vendo aquela energia está ali. Então, as pessoas ficam por um tempo. Ah, pastor, mas por que esse assunto aqui? É porque vai acontecer muito. E hoje Deus me mostrou pessoas partindo. Eu vi várias pessoas indo, várias pessoas partindo para a glória, né? Outras pessoas partindo. Tem, porém, os irmãos, prestem atenção. A pessoa aqui, por isso que você está sendo treinado, você está sendo preparado, você começa a ter uma experiência com Deus. A sua alma tem uma experiência com Deus, né? Porque quando você sabe que depois que você sair desse corpo, você não poderá fazer mais nada. Você só vai ficar ali perturbando por um tempo. Vai ficar ali, não, deixa eu resolver isso. Não, eu não fiz isso. Outras pessoas vão falar, olha, fulano está aparecendo falando o que eu tenho que fazer. Querendo me dirigir, querendo entrar no meu corpo, querendo entrar na minha mente. E isso é tão real, irmão, que a criança estava assim, aí fala assim, ô pastor, o senhor acha que a minha filhinha está doida? Ela fica apontando o dedo lá e dizendo que vovó está ali. Vovó já morreu, filhinha. Não, vovó está ali, ó vovó. Então, vamos aqui para as pontas, para você não esquecer que nós já vai orar. Depois nós vai falar dos que, mesmo depois de morto, fica no estado de inferno, né? Deixa eu só passar essa parte aqui. A gente vai falar os que vão para o estado de inferno, e outros vão para a 5ª dimensão, que é onde estão as pessoas boas. Depois da 5ª dimensão vai subindo os da luz, os da 7ª dimensão, os das 8ª dimensão, os da 9ª dimensão, onde Jesus Cristo está. Tá? Então nós vamos parar por aqui, porque nós vamos orar, mas guarda isso aí, porque não vai dar continuidade nesse tempo. Você está sendo treinado a conhecer um pouco do outro mundo, pelo reino dentro de você. Porque você não tem uma alma, você é uma alma verdadeira.